É um prazer poder falar com vocês. E agora a minha Bíblia já está aberta no Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Lucas, capítulo 18, conforme anunciado. É o prefeito Gabriel fazendo para nós a leitura desse texto, do versículo 1 ao 8. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está aí o texto sagrado da Bíblia. Eu acho bonito assim a forma que o Espírito Santo conduziu Lucas, o médico amado, a escrever. Contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Sabe, queridos e amados, muitas pessoas eles acabam desfalecendo. Até começam, mas não conseguem continuar. A oração, ela não é uma campanha de 7 dias e depois ela deva ser interrompida. A oração, ela precisa ser contínua. E o Senhor, sabendo que o homem, na sua fragilidade, ele começa a fazer algo, mas ele não continua. A maioria das pessoas tem um bom começo, mas não tem meio e não tem fim. E aqui, o primeiro ponto da parábola é orar sempre, irmão Gabriel. Não adianta, pastor, passar uma vigília hoje e não orar amanhã, e nem depois, 2 horas, 3 horas hoje, e depois desfalecer no meio do caminho. A perseverança é uma grande aliada da oração, porque é na perseverança que a vitória vem, pastor. O Senhor, ele usa formas e métodos e maneiras e parábolas para falar. Ele vai dizer que numa cidade havia um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Então esse era um juiz da parábola, um homem que não gozava de credibilidade com os homens, porque ele não respeitava, e não havia nesse homem temor de Deus. Ele é a primeira personagem. Um juiz que, imagine, que causava terror na cidade. Porque um juiz, irmão Gabriel, quando ele não fala nos autos, quando ele não cumpre com o seu dever de falar nos autos, de promover a justiça, quando o judiciário se corrompe, pelo amor de Deus, quando não há temor de Deus, nem respeito aos homens e às leis, uma cidade sente a opressão, uma cidade dessa. Por si só, né, pastor, a figura de um juiz já evoca aquele medo, né, aquela pressão. Imagina agora, nessa situação, um homem que detém o poder e a autoridade nas mãos, mas não era pelo povo e nem tinha o temor de Deus. Era uma situação realmente opressora, pastor. Aí do outro lado, irmão Gabriel, do outro lado da parábola, contada por Jesus, naquela mesma cidade, vivendo naquela cidade, do juiz, conhecido na Bíblia como, sempre a epígrafe de alguns textos, assim, um juiz iníquo, né? Não é assim a epígrafe antiga? É verdade. Era um juiz, então, que não temia a Deus, e quem não teme a Deus pratica iniquidade. Era um homem tão temido. Mas nessa mesma cidade, existia uma viúva, que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. Uma viúva, uma pessoa demonstrando aqui fragilidade. Não tinha esposo por ela, não tinha alguém para defender, para levar a sua causa. Mas essa mulher via na figura desse iníquo juiz a única meio e forma
de alcançar a sua vitória. Uma mulher realmente, pastor, indefesa, mas de uma postura assim muito admirável. Ela vai e corre atrás. Embora não tivesse alguém por si, como disse o pastor, um filho, um marido, ela disse: eu irei e vou buscar o meu direito. E ela diz: faze-me justiça contra o meu adversário. Um verdadeiro símbolo de persistência, apesar da fragilidade, né, pastor? Contra o meu adversário, faz-me injustiça. Essa viúva estava sendo injustiçada. Porque uma cidade o sistema jurídico dessa cidade estava corrompido. Até parece alguns países por aí. Até parece alguns sistemas judiciários por aí. É verdade. Parece até que eu estou contando a história de um certo país da América, né? Não estou falando isso, mas dá para entender. Uhum. Tinha injustiça na cidade. E essa mulher ia recorrer a um juiz iníquo. Tem hora que a pessoa até desiste de correr atrás, porque diz assim: eu vou correr atrás de um sistema judiciário apodrecido, moroso. Você entra com um processo e olha anos e anos para recorrer. Mas esses dias eu ouvi um testemunho, já volto aqui abrindo um parênteses, aproveitando adendo. Nós estávamos no culto aqui nessa semana foi que dia? Foi culto de sexta-feira à tarde. A irmã contando o testemunho, entrou com um processo para aposentadoria, não deu certo. Ela falou: Senhor, eu quero me aposentar. Mas eu quero me aposentar, Senhor. Eu contribuí quase nada, muito pouco, mas eu quero levar o dízimo para a tua casa. O dízimo para a tua casa. Eu quero ser uma dizimista. Uma senhora como essa viúva aqui. Sabe o que Deus fez com ela? Deu para ela a causa ganha. Ela ganhou a causa. E eu vou falar o valor, ela diz assim: pastor, não, ela diz para os irmãos aqui na frente, ela diz até o valor do dízimo que ela entrega, com clareza, com alegria, porque Deus abriu a porta. Essa viúva não desistiu, apesar da dificuldade que ela vivia, da injustiça que ela sofria, do sistema judiciário ser corrompido, ela correu atrás. Por algumas vezes, no verso 4, irmão Gabriel, diz assim: ó, por algum tempo não quis atendê-la. Veja que não era por falta de tempo. A morosidade, às vezes, é porque é falta de querer mesmo. É verdade. Muitas vezes você olha assim: é porque tem muito processo, é porque o juiz não dá conta. Não é não, porque não quer mesmo. O poder está na mão, né, pastor? A autoridade para resolver, basta ali apenas uma canetada, uma assinatura e o problema resolvido, mas havia, infelizmente, uma indisposição nesse homem de ajudar, ao contrário da mulher, né, pastor? Que havia uma disposição de correr atrás. Ela correu atrás. Isso, não, claro que nós estamos falando da oração aqui, mas não serve para você esse exemplo, não. Alguma coisa deu errado, você não vai tentar de novo? Alguma coisa não deu certo, você vai deixar, por exemplo, meu casamento não deu certo, eu separei, aí você não vai correr atrás? É. Eu pedi perdão, ele não aceitou, você não vai pedir mais uma vez? É assim que você vai parar? O médico diz que não tem cura para a doença, que você vai morrer com esse câncer, aí você vai aceitar, deitar na cama e dizer assim: vou esperar a morte chegar? É assim que você vai fazer? Ou vai fazer como o presbítero aqui da igreja, fazendo quimioterapia e abrindo o culto? Meu Deus, pastor, apesar das circunstâncias difíceis, né, pastor? Apesar das circunstâncias, e glorificando o nome de Jesus, exaltando o nome do Senhor. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois ele disse consigo: ainda que não temo a Deus, e nem respeito a homem algum, ou seja, não tenho nada que eu temo, não tenho temor de homem nem de Deus. Todavia, eu reconheço uma coisa: essa viúva me perturba. É o velho ditado, né, pastor? Água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. A persistência, irmão Gabriel, a persistência, Meu né? Deus. Vai, meu Deus do céu. Hei de lhe fazer justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Ele está dizendo assim: olha, eu vou ajudar essa viúva, porque pelo menos assim eu fico livre dessa viúva. Meu Deus do céu. Bendito seja o Senhor. Vai atrás, busca, peça a Deus. Clame ao Senhor. A oração é isso, é insistência. É insistência, insistência. Mas não precisa ficar falando, a Bíblia diz para não usar de vãs repetições. É nesse contexto, irmão Gabriel,
Não, pastor. De maneira alguma, porque tem muita gente que quer usar isso como uma justificativa, Pra né, não pastor? orar? Uma desculpa para não orar, dizer, não adianta ficar falando isso. Não, o próprio Senhor Jesus, ele orou insistentemente ao Pai, Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice, mostrando que a oração persistente com o coração aberto de quem realmente deseja, pastor, é algo que agrada ao Senhor. Então persiste. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica dizendo assim, orai sem cessar. Aleluia, em todo tempo, em todo lugar, levantando as mãos, sem ira, sem contenda, e dizendo assim, estou aqui, Senhor. Mais uma vez eu estou aqui. Aleluia. Me recordo agora assim de orações que fiz e de resposta que colho hoje. Meu Deus. De lágrimas que derramei na minha vida. E olha que nós precisamos orar mais, buscar mais a Deus, porque Deus vai abrir a janela do céu. E aí o Senhor Jesus está dizendo assim, ó, ouve o que diz o justo juiz. Jesus está dizendo assim, ouve, preste atenção na parábola, olha o que o juiz está falando, que ele vai fazer para não ser importunado. O que Jesus quer dizer com isso, Pedro Gabriel? O senhor está fazendo justamente aqui, né, pastor, esse paralelo. Se aquele homem que era mau, que não temia a Deus, que não respeitava os homens, agora vai resolver a causa daquela mulher, quanto mais o nosso Deus que é bom, generoso, misericordioso e amoroso para com seus filhos, pastor. E aí ele vai dizer justamente isso no verso 7. Deus não fará justiça aos seus escolhidos. Escolhidos. Não é qualquer um. Justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Quando eu vejo essa palavra assim, depressa lhes fará justiça, eu me lembro de Daniel, sabe? Daniel estava orando e Daniel diz assim, eu não tinha falado amém ainda. Eu não tinha terminado ainda a oração quando o Senhor enviou-me uma resposta. É isso mesmo, irmão Gabriel? É isso, pastor. Ele fala justamente que ele ainda não havia se levantado da oração e o anjo chegou-se para ele e o tocou, trazendo a resposta de Deus. Foi imediata, pastor Gerson. Eu sou encantado com essa passagem de Daniel, sabe? Quando eu leio assim, ó, depressa lhes fará justiça, eu me lembro de Isaías profetizando para Ezequias, sabe? Põe tua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. Ezequias vira o rosto para a parede. Aleluia. E Ezequias começa a orar. Lembra-te, Senhor, que andei na tua presença em retidão, em compromisso com a palavra. Como é que diz o texto aí, irmão Gabriel? Segundo lado de Isaías 38, o Reis lá também fala o texto, diz que Isaías ainda estava no pátio. No pátio. A voz do Senhor chega para Isaías. A resposta, depressa lhes fará justiça. Então, quando você clama, há uma predisposição de Deus para atender. Conseguiu achar, irmão Gabriel? Não está aqui, eu acho, o detalhe, pastor, em Isaías, mas nós vamos lá para 2 Reis. 2 Reis, acho que vai estar mais fácil, né? O detalhe daquele texto, né? Porque é muito bonito, é fascinante. A Bíblia diz que Isaías ainda não tinha saído claramente. O Senhor diz assim, vai lá, volta lá, Isaías, essa parte que eu quero. Vai lá, volta lá. É justamente isso, volta lá e fala para ele que eu ouvi as suas orações e que eu vi as tuas lágrimas. 2 Reis, capítulo 20, versículo 4. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio... Isso aqui isso aqui é para cumprir isso. Ó. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Meu Deus. Como é que é? Veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Daí, depressa lhes fará justiça. Meus amados irmãos, é aqueles homens, é Ezequias mesmo, subindo para o templo com as cartas e mandando mensageiros, porque o Senaqueribe vinha para destruir. Mas você está dizendo assim, olha, vai lá e fala para Ezequias que a noiva do cordeiro rirá
a noiva do Senhor, a eleita, a cidade eleita, rirá, diz Senaqueribe. Ele não entrará nessa cidade, é depressa. Orações que são respondidas rapidamente. Meu Deus, será que o ouvinte do outro lado tem experiência com essa oração assim, respondida rapidamente? Sabe aquela oração que você clama e você sente a resposta de Deus chegando, irmão Gabriel? O pastor, e é promessa. Se o senhor me permitir, pastor, ler mais um texto, Isaías 65, 24, quando o senhor mencionou ali o caso de Ezequias, eu lembrei, diz assim, olha, e será que antes que clamem, eu responderei, estando eles ainda falando, eu os ouvirei. É promessa da palavra, pastor. É promessa para quem ora. É promessa, estando ainda falando. Sabe que você está orando assim, o Senhor está dizendo assim, ó, encerra, pode falar amém? Fala amém aí logo, porque eu já ouvi. Meu Deus. Ah, Deus tremendo. Eu já escutei o seu pedido. Mas o Senhor está dizendo assim, ó, para encerrar a parábola no verso 8, depressa lhes fará justiça. Mas quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Está dizendo que vocês não têm fé. Vocês começam a orar e já desfalecem. Começa o propósito e não termina. Não consegue continuar. O Senhor convida Pedro. Vamos orar, Pedro, porque as coisas vão piorar e você não vai suportar aí as lutas. Mas Pedro não consegue orar, irmão Gabriel. Pastor, o irmão Tiago, pastor, ele diz assim que o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar. E ele diz mais, não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. Então, a dúvida, a inconstância, semelhante à onda do mar. Hoje ora, amanhã não ora. Hoje pede, amanhã não pede. Hoje eu creio, amanhã não creio. Impede o crente de receber a bênção de Deus, pastor. A palavra diz, olha, se vocês crerem, quando eles viram, os discípulos viram a figueira seca. Mas se vocês orar com fé e pedir, vai acontecer milagres. Meu Deus. Então, meus amados, nós precisamos de ter uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de comunhão com Deus, para que o Senhor Jesus venha nos abençoar. É no caminho da oração que Pedro encontra com o paralítico na porta do templo chamada Formosa, indo para a oração. Vamos orar, João. Imagine, vamos orar, João. Vamos lá buscar a presença do Senhor Jesus. Vamos buscar a graça do Senhor. E lá indo no templo, encontra com alguém paralítico. Cheio da oração, cheio da presença. Com a oração você tem comunhão, sabe? Ele tinha a presença do Senhor. Diz, não tenho prata, não tenho ouro, mas eu tenho alguma coisa. Eu tenho a comunhão e tenho a autoridade do Senhor. Em nome de Jesus, levanta e anda. Aquele que ora, pastor, que está em comunhão com Deus, tem alguma coisa para dar. Ele não está vazio. Pelo contrário, a comunhão com Deus vai nos enchendo também das coisas de Deus. E a oportunidade vai surgir. A hora vai surgir. Deus vai colocar pessoas necessitadas no nosso caminho. E se nós estivermos, pastor, caminhando com o Senhor em oração, nós daremos aquilo que nós temos. Agora a gente vê um Jesus no monte orando. Você vê um Pedro indo para o templo buscar a Deus em oração. No capítulo 16, do verso 13, diz, no dia de sábado saímos fora da porta para a beira do rio, onde se costumava, não era uma coisa corriqueira, onde se costumava fazer oração. E assentamos-nos, falamos às mulheres que ali ajuntavam. O pessoal tinha um costume de ir na beira do rio orar. E Pedro e João, ou seja, Paulo aqui juntamente com Silas, é isso mesmo, né? Paulo com Silas, eles vão procurar o lugar da oração. E aí tem pessoas que correm da oração. Ô pastor, o senhor me fez lembrar lá de Atos 10 também, quando fala que Pedro foi orar no terraço, e uma vez eu ouvi um pastor aqui na igreja dizendo assim, ó, lá em 10:9, né? Diz que quase a hora sexta, ou seja, para não chegar atrasado na hora da oração, quase meio-dia, ele vai subir no terraço a tempo de chegar lá na hora certa, para não faltar no seu compromisso com Deus. Na hora da oração, irmão Gabriel. Então a gente vê os irmãos, olha, na hora nona, a hora da oração, lá dizendo em Atos 3, eles iam para o templo a hora da oração. Sim. Aí você vai para João 12, Atos 12, aliás, verso 12, diz a Bíblia assim, ó, diz a Bíblia, quer ver? Onde eles oravam? Verso 12 também. Considerando ele isto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos
e oravam. Meu Deus. A igreja primitiva crescia na oração. Tinha prazer da oração. E Deus nos chama, nesta tarde de programação, despertar em rede a viver uma vida de oração. Se você passa mais horas com os homens do que com Deus, você não queira que Deus aprove a tua chamada. Muitas vezes nós estamos tão perto do povo e tão longe de Deus. É preciso ter esse contato com o povo, mas também um contato com Deus. É Jesus, né, pastor? Jesus despedia a multidão, mas despedindo a multidão ele já ia orar, buscar novamente a presença do Pai. E Marcos 2 vai registrar que antes de encontrar com a multidão novamente, ele saiu ainda assim, quando ainda era escuro, para orar. Ou seja, antes de ministrar aos homens, Jesus já tinha falado com o Pai, pastor. Pois bem, queridos, e para encerrar esse assunto, nós vamos encerrar esse assunto em oração. Em oração, encerraremos esse assunto. Pai Santo e verdadeiro, nos dá força para continuar. Senhor, a oração é a chave da vitória. Eu me lembro do irmão Luizinho cantando esse hino aqui na sede, Pai. A oração é a chave que abre a porta dos céus. Mas é tão difícil, Senhor. Falta-nos palavra. Sobra argumento para escrever no Instagram. Meu Deus, sobra argumentos para as redes sociais. Mas falta, Senhor, palavras para falar em oração. Senhor, mas eu estou aqui nesse programa, Senhor, juntamente com uma multidão de irmãos que querem orar, Senhor, que querem consagrar mais a vida. Senhor, nós queremos insistir um pouco mais. Senhor, faz maravilhas nesse ano, que apenas está começando. Senhor, que portas dessa igreja venham a ser abertas. Usa os pastores que assumiram os campos recentemente, Senhor. Toma o pastor Diego Alves lá em Porto Velho. Incendeia aquele campo da tua presença. Toma, meu Deus, o pastor Josué, o Celestino em Manaus. Usa teus filhos, Pai, nesses campos tão difíceis. O presbítero que está lá, Senhor Jesus, em Vitória do Espírito Santo. Ajuda teu servo, Pai. Ajuda, Senhor irmão Maico. Dá vitória para ele. O presbítero que foi lá para Ipuanã. Ó Deus, ajuda aquele jovem obreiro que saiu aqui da EFOL. Dá graça para esses obreiros. Ajuda os dirigentes de congregações. Que quem sabe, Pai, nós não sabemos nem o nome dos irmãos. Falamos do responsável do campo. Mas aquele dirigente da congregação local que tem gemido, chorado. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. Toma nas tuas mãos, ó Deus. Toma nas tuas mãos o pastor Rubinei, aqui próximo, meu Pai, nesse campo de Joinville. O Tiago Pichibilski, aqui nessa região, Senhor Jesus de Castro. O presbítero Oniel, Senhor, que assumiu aqui o campo. Senhor, toma esses obreiros nas tuas mãos. O pastor Fidelis, que há 10 anos atende os trabalhos em Montes Claros, com o pastor Gildemar e tantos outros. Pastor Valdemir Ferreira. Oh Deus, oh Pai. O pastor Rodrigo Marques, ali, meu Deus, em São Bernardo do Campo. Toma nas tuas mãos, Senhor, a sede nacional. O pastor Ademar, aqui às quartas, sextas e aos domingos. Os pastores que aqui auxiliam o nosso pastor. Os contribuintes dessa obra. Cada irmão, Senhor, que tem mandado o seu dízimo, tem mandado o seu pix, o seu depósito, para ajudar essa obra. Que haja prosperidade, que os laços do diabo caiam por terra, que as setas malignas caiam por terra. Ajuda o pastor Valdeci Vieira, meu Pai, aqui junto com os irmãos da EFOL. Pastor Ângelo Fernandes, ó Pai, em Cascavel. Senhor, abençoe o pastor Natanael, meu Deus, ali no campo de Umuarama. E tantos companheiros Brasil afora. O pastor Neusivaldo na Bahia.
Senhor, eu apresento, Senhor, os companheiros que têm chorado por esse trabalho, os homens que têm levado esse trabalho a sério e têm lutado, Senhor, para ver milagres, para ver maravilhas. O Senhor conhece o coração do obreiro, o Senhor conhece o coração sincero daqueles que lutam, meu Pai amado, com o coração aberto, que não estão atrás, ó Pai, de reconhecimento humano, de holofotes, mas que estão à procura, meu Pai, do nome do Senhor ser glorificado. Ajuda os irmãos aqui no estúdio, meu Pai, o pastor, os irmãos do presbítero Gabriel aqui do meu lado, os pastores que vão estar essa tarde conosco. Senhor, que haja cura, que haja milagres, que haja libertação. Eu creio na vitória. Nos dá força para orar, nos ensina a orar, nos ensina a te clamar, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.